A pandemia tem impactado diversos segmentos do nosso cotidiano e a arquitetura com certeza é um deles. As medidas de restrições, isolamento e distanciamento social mudaram a forma como nos relacionamos com o mundo, com a nossa casa e com o ambiente de trabalho. Com isso, descobrimos novas necessidades. Muitos profissionais têm se questionado como será a arquitetura pós-pandemia. Sobre esse assunto, conversamos agora com o arquiteto Kardec Borges. Seja bem-vindo à Hora Extra, Kardec. Obrigado, Lídia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, essas mudanças de comportamento influenciam na forma de ocupar a casa e também no planejamento dos espaços corporativos? Lídia, o que nós observamos com esse processo pandêmico é que as pessoas tiveram muito tempo para avaliar. Ficamos mais tempo em casa como nunca antes, né? E com certeza isso influenciou. As pessoas estão olhando a sua nova forma de ocupar a sua casa, aqueles espaços que a gente quase nunca chegava, estava ali. A gente começou a enxergar o que incomodava, pouco agora incomoda mais, né? Então, essa mudança, sim, é significante. As pessoas começaram a entender o outro lado da casa. E para quem faz home office, o que é necessário para ter um ambiente de trabalho confortável em casa? Olha, o home office, eu espero que ele não seja um processo definitivo. Eu espero que ele seja só um momento, né? Mas já que a gente está em casa, existem alguns fatores que a gente tem que observar. Primeiro deles, a questão de ergonomia. A cadeira que você vai trabalhar, quanto tempo que você vai ficar? Você vai ficar 8 horas trabalhando, como você fica no teu escritório? Então, primeira coisa, ergonomia. Essa palavrinha aí é falar de cadeira, falar de bancada, posição, para que você tenha seu conforto. Questão do corpo, né? Não somente ambientes improvisados, né? Não improvisado, porque você não consegue nem terminar o dia dessa forma, né? Segundo ponto, uma boa iluminação. Né? Se a gente está trabalhando com equipamentos, se a gente está num ambiente mais escuro, vai forçar muito mais essa questão da visão. Então, uma boa iluminação. Aquilo que o escritório está preparado, que recebe essa iluminação, né? Nem sempre é a nossa casa, porque a iluminação da casa está preparada para outra condição. Tá? E a terceira, eu colocaria a questão de ventilação, questão... se está pegando sol, qual é a posição que você está colocando, nem sempre está favorável. Se o seu apartamento, se você mora em um apartamento pequeno e ele é voltado para o sol, como é que é essa condição térmica? Então, todas essas questões elas têm que ser observadas para saber se realmente você está confortável e está em casa trabalhando. Se essa condição de trabalho ela não te atende da forma que você está, então não é interessante você estar trabalhando em casa. É verdade. A gente vê as pessoas trabalhando na sala, na varanda, no quarto. Isso contribui para a forma como os arquitetos projetam uma casa? Ou seja, painéis que deslizam, móveis com rodízio? Com certeza. Já vem de médio prazo essa questão de espaços versáteis, né? Principalmente em apartamentos menores, casas menores, a versatilidade do espaço, né, em que ele tem mais de um uso, isso facilitou muito. Então, aquela sala que pode virar um home office, né, no momento que você precisa trabalhar, mas depois ela pode ser a sala de visita, que vai estar integrado com a cozinha. Sim, isso é uma tendência que se firmou mais ainda agora. Espaços versáteis é um grande mote para quem tem espaços pequenos. E está havendo uma certa demanda maior. Muito grande em relação a isso. E no ambiente corporativo, a tendência agora é mudar o layout dos escritórios, menos mesas, mais distâncias, já está se sentindo essa tendência? Num primeiro momento, sim. Né? Houve algumas empresas, né, diminuíram a quantidade de pessoas, né, mudaram as rotinas e houve esse distanciamento. Mas existem algumas tendências que a gente tem visto aí nos ambientes corporativos. É mais descentralização. Tá? O funcionário que foi, num primeiro momento, para um ambiente corporativo, a gente começa a olhar que essas empresas descentralizaram as grandes sedes e há uma discussão que se crie subsedes. Isso facilita muito na questão da mobilidade, isso é chamados coworks. Isso é uma tendência que está se aprimorando, isso dá mais facilidade. Perdão, os coworks. Coworks. Coworks.
Que explica essa palavra para a gente. Cowork são escritórios compartilhados. Você paga, você usa pelo tempo que você está ali disponível. Isso para a empresa é interessante, né? Porque ela paga pela hora que o funcionário está usando. Então, aquela estrutura toda que ela tinha que criar antes, né, para ela é mais econômico. Algumas empresas estão caminhando para esse processo. Tá? Agora, tem um outro lado, a gente está falando do particular. Quando a gente está falando das empresas públicas, eu vejo que houve uma grande transformação e que sim é uma tendência a ser pensada. Né? Aquela estrutura grandiosa, cara, né, que se mantinha, esse funcionário simplesmente está aqui, o que ele pode estar produzindo fora, eu acho que isso é algo que tem que ser pensado e muito bem pensado. Essa pandemia talvez nos revele esse outro lado do serviço público, mais descentralizado também. Uma tendência que vem para ficar. Uma tendência que vem para ficar. E as salas de reunião também estão sendo repensadas? Devem predominar as reuniões à distância? Os espaços de convivência? As salas de reunião, a gente já tinha um uso muito tímido da tecnologia aí, né? À distância em algum ponto. O que veio agora acelerou, e acelerou muito. Então, a gente está vendo que aquelas salas grandiosas, a tendência dela foi e vai ser diminuir e investir mais em tecnologia, né? A interação à distância. Isso veio sim para ficar. As viagens a trabalho, com certeza, se diminui bastante, porque a gente agora percebe que nem sempre é necessário esse deslocamento, né, ocupar uma sala de reunião o tempo necessário. Então, para a produtividade, né, para o que a gente faz no dia a dia, ficou muito mais interessante a reunião não presencial. As pessoas aprenderam a usar a tecnologia? Aprenderam a usar a tecnologia. E os espaços de convivência, como é que você enxerga eles? Nós somos seres sociáveis e aí eu não vejo que isso seja uma questão de desaparecer, né? Eu falo que afastar as pessoas da empresa dificulta a forma como essa empresa implanta suas políticas, né? Como é que a empresa observa teus líderes, como que você implanta os seus programas. Então, eu não enxergo que esses espaços em que as pessoas estão ali como troca, né? Não só o dia a dia, mas nessas áreas de convivência são áreas que a gente também considera como troca. Espaços ricos, eles desapareçam. Eu entendo que nesse primeiro momento a gente tem um processo de afastamento, mas logo, logo a gente volta. Eu não acredito que isso seja um processo. Esse, para mim, talvez seja um dos grandes espaços em que a gente pode exercer o ócio criativo dentro da empresa. Kardec, você acha que os escritórios do pós-pandemia vão ser mais equipados com tecnologias para evitar toques em objetos e maçanetas? Lídia, essa tecnologia no touch, né, ela foi acelerada. Ela já era uma tendência que a gente tinha aí. Então, essa questão de reconhecimento facial, né, para que você não precise mais digitar, né, as portas que se abrem automático, a questão de comando de voz, está aí, né, os nossos celulares comandando isso, a casa sendo comandada por essas assistentes virtuais. Sim, ela é uma tendência que se acelera e é uma coisa que a gente traz para o nosso dia a dia, não só para dentro do trabalho, a gente começa a incorporar, tá? Então, isso sim é algo que eu vejo que veio para ficar. E tem empresas que estão eliminando o uso de objetos como telefone fixo e até computadores. Os funcionários vão usar só laptops. Novas rotinas de higiene devem influenciar nos projetos? Sim, depende do segmento que você está. Tá? Então, existem lugares onde você não pode trocar esse equipamento. O equipamento é da empresa, né? Depende do desempenho desse equipamento. Mas para empresas em que somente o equipamento individual, né, que você está ali, que é o seu laptop, seu celular, se aquilo a empresa consegue te fornecer ou se ela paga por esse equipamento, pelo uso do teu equipamento, sim, isso já é rotina em algumas áreas tranquilas, né? Mas eu não vejo como cortar outras linhas de produção, que você depende ali do equipamento. A gente ainda vai continuar com essa linha de tocar, de ser substituído por outro. E aí sim entra a questão de segurança, de higienização, né, de descontaminação dessas áreas de equipamento.
E aí a gente vem falando já sobre isso, mas gostaria que você comentasse essas mudanças na forma de ocupar a casa e os escritórios. São mudanças momentâneas ou devem permanecer? Tá todo mundo querendo voltar para o nosso normal, né? Eu vejo que a gente vem com saudade. Eu não acredito muito numa mudança de comportamento muito forte, que 6 meses faça valer tanto tempo, né? E ela pode ter acelerado algumas questões de uso, mas a nossa questão de querer encontrar, de estar perto, de interação com os outros, é nosso, né? Nós como os seres humanos, né, só sobrevivemos até aqui porque a gente viveu em grupo, né? Então eu não vejo que algo momentâneo, né, seja determinante para que a gente se afaste. Então, assim, isso é uma questão de momento, né? Eu acredito que logo a gente volta num processo normal de reaproximação, de convivência, de reunir a família em casa no almoço de domingo, ou de sair para o happy hour depois do trabalho com os colegas. Sim, é o que a gente mais quer hoje. Eu não acredito que haja uma ruptura comportamental a partir disso. Para mim é uma questão só de momento. Kardec, vamos agora para a pergunta da telespectadora Isabela Elisita. Olá, Kardec, tudo bem? Você acredita que a partir de agora o verde e o paisagismo eles vão ganhar mais espaço nos ambientes corporativos? Isabela, sim, com certeza. Isso é que a gente chama de biofilia. Trazer para os espaços corporativos verde, ventilação, áreas mais ventiladas, menos ar-condicionados, menos espaços fechados. Sim, isso é uma tendência que ela já vem de uma discussão de um bom tempo. Muitos espaços hoje estão passando por essas transformações. Nós passamos mais da metade da nossa vida nos espaços de trabalho, né? Nada mais do que esse conforto, trazer um pouco disso. Esse movimento de biofilia tem feito grandes projetos, grandes arquitetos têm transformado grandes áreas do corporativo. De fato, é muito mais agradável trabalhar em espaços mais verdes, né, Kardec? Com certeza. E uma última palavra que você pode dizer do que vem por aí nessas tendências da arquitetura? Lídia, a arquitetura ela acompanha o tempo que a gente está, né? Eu falo que a gente não é futurista, né? Não fica aqui inventando futuro. A gente só lê o que está aqui, né? E projeta o que vem, o que vai ser consumido daqui a pouco. E tudo que a gente está projetando é fruto do momento que a gente está vivendo. A pandemia ela veio, né, para revelar muita coisa, mostrar essa questão da nossa relação com o ambiente construído. E a gente viu que esse ambiente tem poder de curar e até de adoecer. Então, essa revelação de como que nós nos comportamos com o espaço que estamos, com o espaço construído, talvez seja o grande ganho que a gente teve desse processo inteiro, de repensar, né, como é que nós ocupamos esses espaços. Eu acredito que se tenha que falar de algum ponto positivo, vamos falar que repensar o espaço construído e nossa relação com ele foi um dos ganhos que tivemos com esse processo pandêmico. De fato, as pessoas estão muito mais conscientes disso, né? Com certeza. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui hoje no Hora Extra. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com vocês mais uma vez. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje nós conversamos com o arquiteto Kardec Borges sobre as novas tendências da arquitetura no mundo pós-pandêmico. Obrigada por sua atenção. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás no portal, pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima semana.